e um segundo momento para a gente centrar um pouco mais o debate em cima das questões do corpo. Então, se vocês lembrarem, né, e aí o Marcos foi bastante feliz nesse percurso, acho que nessa semana, né, ele colocou o pedaço, né, do trecho do vídeo em que o Cleiton e a Glória localizaram, né, a obra Vigiar e Punir. E aí eu vou trazer alguns elementos de outros cursos, né, de outros cursos que ele vai produzir, falar um pouquinho mais sobre essas questões, né, lembrando sempre que no primeiro encontro a gente trabalhou com um texto de uma aula, né, referente a um curso que é posterior à publicação do Vigiar e Punir, mas está no mesmo bojo que o próprio texto do Vigiar e Punir, ele abre, né, para chegar nessa questão. E aí eu vou citar, só para localizar isso, né, no final do curso Os Anormais, ele vai falar assim, né, não sei se alguém já acessou os cursos no Colégio de France, eles preparavam, né, os professores preparavam esses cursos antes, né, são professores, autores, né, que a gente conhece de renome, né, de Habermas, Merleau-Ponty um pouco antes, né, e outros autores aí que a gente, Bourdieu, esses caras todos já deram aula lá, né? Então, eles têm que preparar o curso e eles publicam um resumo do curso que fica nos anais do curso, né? Então, a publicação desses cursos do Foucault, ao final desses volumes que já estão todos eles disponíveis, né, traduzidos, eles apresentam um resumo e o comentador do Foucault, né, ele traz uma situação do curso, naquele momento. Então, no final do curso Os Anormais, que é no ano da publicação de Vigiar e Punir, ele vai dizer assim: desde 1970, os cursos trataram da lenta formação de um saber e de um poder de normalização a partir dos procedimentos jurídicos tradicionais do castigo. Né? O curso do ano 75-76, que é esse dos anormais, terminará este ciclo com o estudo dos mecanismos através dos quais, desde o final do século XIX, pretendeu se defender a sociedade, que é uma passagem, inclusive, que na minha edição está ali na página 87, quando ele vai dizer que o direito de punir se deslocou da vingança do soberano à defesa da sociedade. E aí eu trago também, aqui no primeiro curso que vai tratar dessas questões, né, que é o Teorias e Instituições Penais, na ordem, né, se alguém tiver curiosidade, é Teorias e Instituições Penais, que é de 72, se não me engano, é 72, Sociedade Punitiva, né, que já foi citado aqui, a gente vai trazer alguns elementos também, 73, o Poder Psiquiátrico, porque começa a esse olhar, né, então o Damião, né, traduzindo, o Damião, em outros tempos, seria tratado, ou nesses tempos, seria tratado como um louco, né, então o crime dele, o parricídio, que ele é supliciado, né, ali naquele início do texto, hoje teria uma outra consideração, né? Então, a maneira como também o poder psiquiátrico se instaura nessa sociedade ao longo do século XIX é tratado num curso, e depois os anormais, que é essa patologização das pessoas que ficam fora da norma, né? Aí ele já tem um foco maior na questão da norma. Então, na abertura, né, do resumo desse texto de 72, eu trago aqui, né, uma observação, me permitam a leitura, um pouquinho extensa, mas para entender um pouco da ideia central, né, que o autor faz ao longo da sua vida acadêmica, né, filosófica. Então, diz o Foucault, no resumo do Teorias e Instituições Penais de 72, o curso deste ano deveria servir de preliminar histórica ao estudo das instituições penais, de maneira mais geral, dos controles sociais e dos sistemas punitivos na sociedade francesa do século XIX. Esse estudo inscreve-se em um projeto mais amplo, esboçado no ano anterior, né, quando ele está entrando no Colégio de France, que foi seguir a formação de determinados tipos de saber a partir das matrizes jurídico-políticas que os engendraram e que lhes servem de suporte. A hipótese de trabalho é a seguinte: as relações de poder, aqui eu destaco, né, com as lutas que as atravessam ou as instituições que as mantêm, como a escola, como a educação física, não desempenham em relação ao saber unicamente um papel de facilitação ou de obstáculo,
não se contenta em favorecê-lo ou estimulá-lo, em falsificá-lo ou limitá-lo. Poder e saber não estão ligados um ao outro pelo simples jogo dos interesses e das ideologias. Logo, o problema não consiste tão somente em determinar como o poder faz com que o saber lhe seja subordinado, e o faz servir a seus próprios fins, tão pouco como se imprime sobre ele e lhe impõe conteúdos e limitações ideológicas. Nenhum saber, e aí acho que a gente localiza, né, esse saber penal que vai se constituindo, saber jurídico que vai se constituindo ali nos reformadores do século XVIII e começo do XIX, né? Nenhum saber se forma sem um sistema de comunicação, de registro, de acumulação, que é em si mesmo uma forma de poder, e que está ligado em sua existência e em seu funcionamento a outras formas de poder. Nenhum poder em compensação se exerce sem a extração, a apropriação, a distribuição, a retenção de um saber. Nesse nível não há conhecimento de um lado, sujeito emancipado, sujeito alienado, né, e a sociedade do outro, ou a ciência e o Estado, mas as formas fundamentais do poder saber. Então, por que eu trago essa passagem aqui, né, e depois a gente pode até falar para vocês acharem, né? Existe um livrinho chamado Resumos do Cursos do Collège de France, né? Tem todos os resumos aqui, ele acha-se em PDF na internet. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente tomar muito cuidado, né? Acho que hoje, essa leitura do texto de hoje, os 2 capítulos, ela apresenta um conjunto de práticas, né, que vão constituindo uma condição. Isso é para a gente ficar muito claro, para a gente escapar de algo que é muito comum, que está instaurado na nossa forma de pensar, que é essa forma de pensar marxista, né, porque nós tivemos, sem exceção, todos nós ali, né, na escola, de um modo ou de outro, na formação em História e Geografia, essa questão do materialismo histórico dialético, né? Para quem não conhece muito bem o que é isso, de uma maneira muito simples, né? A ideia, né, do pensamento marxista, não só de Marx, né, é que as coisas não vêm da cabeça das pessoas, as coisas não vêm, né, das ideias, mas elas vêm das condições materiais de produção, que em cada época se instaura sempre a partir de um jogo de oposição entre um dominado e um dominante. E a ideia que é teleológica, ou seja, ela tem um fim, né, para o Marx eram sociedades escravocratas, sociedades feudais, as sociedades capitalistas, o socialismo e o capitalismo, né? Então, esse percurso histórico ele está sempre colocado numa lógica dessas oposições. E aí a gente vê, né, o modo como Foucault arma a cena para, de uma certa maneira, dizer, ó, há mudanças socioculturais e políticas, né, e econômicas na sociedade ali francesa que ele trata, etc., pode nos fazer pensar que o modo como a escola, né, vai se instaurando, ou todas essas instituições que ele vai chamar de disciplinares, e esse sistema punitivo, essa mudança do sistema punitivo, seja fruto, né, das relações materiais de produção da dominação burguesa. Né? Então, acho que a gente tem que estar muito atento para localizar que a escrita que ele traz não é, né, um modo de dizer, ó, a burguesia está aqui produzindo certas demandas e aí tudo vai se mudando, tudo vai se ajeitando e a classe operária, né, vai se ferrando, etc. Né? Então, a gente percebe, né, aí principalmente na primeira parte, né, no primeiro capítulo, essa questão da forma como as ilegalidades vão sendo tratadas, né? Como que elas vão sendo, então, legisladas. Então, diante dessa fala, né, não sei se alguém quiser, estou falando aqui bastante tempo, né, não sei se alguém quer completar, ampliar, trazer outros elementos para a gente pensar também juntos.